Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? É uma bênção poder estar compartilhando aquilo que Deus está falando nos nossos corações. E como eu já tinha dito alguns domingos atrás, nós continuaremos a estudar o livro de João. Hoje nós estamos no capítulo 7. E com certeza este capítulo é bem desafiador também, como toda a palavra de Deus, como toda a Bíblia. Porém, este capítulo traz algumas informações, alguns conceitos, alguns princípios que são importantes para a gente ver, aplicar nas nossas vidas, vivenciar e compartilhar também isso. Eu queria esta noite falar sobre Jesus, a fonte de água viva. E o capítulo 7 de João, do verso 1 até o verso 52, está? Nós não leremos os 52 versículos, óbvio. É um texto bem extenso, mas em este texto eu separei alguns assuntos dos quais eu gostaria, aliás, colocar em esta noite. Então, assim, nós estamos no capítulo 7, só para nós entendermos o que está acontecendo, tá? No capítulo 5 e no capítulo 6, Jesus estava participando da festa da Páscoa em Jerusalém. Agora ele está novamente em Jerusalém, no capítulo 7, para participar da festa dos tabernáculos ou da festa das barracas, mais ou menos 6 meses após aquela festividade da festa da Páscoa. 6 a 7 meses depois dessa festa, Jesus está voltando para Jerusalém. Então, nós estamos nesse contexto geográfico, nesse contexto histórico, em nossa caminhada, tá? Então, Jesus esteve em Jerusalém na festa da Páscoa, capítulo 5 e capítulo 6, e logo voltou para a Galileia, para o lugar de moradia dele, e estava desenvolvendo seu ministério. Agora passou 6 meses e ele está para voltar para Jerusalém, para a festa dos tabernáculos, ou chamada festa das barracas, que era a festa da rememoração da caminhada ou da passada pelo deserto do povo de Israel. Então, cada ano eles se reuniam durante 7 dias para lembrar aquele processo de caminhada no deserto, de todas as bênçãos que eles haviam vivido, de todas as situações difíceis que eles haviam passado naquele deserto. Então, eles se reuniam justamente para festejar esse período que eles passaram no deserto. Então, eles tinham 7 dias de festa. E ele está prestes a voltar a Jerusalém justamente para participar dessa festa. E o interessante é que nesta festa, Jesus faz um convite muito poderoso, muito maravilhoso. Né? Venham a mim, diz, venham a beber da água da vida. E hoje ainda Ele nos convida para participarmos dessa festa, de beber dessa água. E ele beber da água de Cristo, ele tem consequências. Tanto positivas quanto negativas. Se você bebe da água de Cristo, bebe da fonte que é Cristo Jesus, você vai ter consequências positivas em sua vida. E quem não bebe da água da fonte da vida, que é Cristo, vai ter consequências negativas, obviamente, sem dúvida nenhuma. Então, eu queria começar por as consequências negativas, e eu queria que nós lêssemos os primeiros 10 versículos, tá? João capítulo 7, do verso 1 até o verso 10. Antes, eu gostaria de orar com vocês mais uma vez. Eu queria que você inclinasse o rosto e orasse comigo e orássemos juntos pedindo a Deus que nos dê graça para poder entender o que Ele nos está querendo ensinar e que isto que vamos ouvir nesta noite possa ser de edificação em nossas vidas. Pai, nós te louvamos, adoramos teu nome, Senhor. Tu és nosso refúgio, tu és nosso socorro, tu és, Senhor, o caminho para a vida. Tu és o único caminho, de fato. Tu és a verdade e tu és a vida. Pai, por isso nesta noite nos postramos perante tua presença e pedimos que tu, Senhor, possas falar a nossos corações. Tu sabes o almejo em nossas vidas que há de ouvir tua mensagem, de ser tocados por ti e que nesta noite teu Espírito possa revelar aquilo que está em teu coração a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Então vamos começar lendo estes 10 versículos primeiros. Diz assim, capítulo 7 do livro de João, verso 1 até o verso 10. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia.
Então, lembre-se que agora está no lugar onde ele morava, na Galileia. E ele não queria andar pela Judeia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então, os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judeia, a fim de que seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo o que o mundo faz é mau. Vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Vamos parar aí no versículo 9, tá? Uma das coisas bem evidentes em estes primeiros 9 versículos que nós acabamos de ler, é que há um ódio e há incredulidade em meio desse grupo de pessoas. Há um grupo de pessoas que está permeada, encharcada por el ódio, e há um grupo de pessoas que está encharcada pela incredulidade. E hoje eu venho confessar, como nas instâncias jurídicas de nossa nação, nas instâncias sociais mesmo, os maus alcançam mais justiça que os bons. E quando eu leio a Bíblia, eu não vejo tanta diferença daquele tempo para nosso tempo, nesse sentido. Nós vemos com facilidade que um camarada que invade sua casa, ele é mais justificado que você que foi invadido. Se por desgraça você dá um murro no cara e o cara morre, quem vai na cadeia é você, por defender seu próprio patrimônio. Então, as situações estão tão distorcionadas, tão disturbadas, que a gente fica imaginando que isso é uma coisa de hoje, da nossa atualidade, mas não é. Não é. É uma coisa que já acontecia, e aconteceu desde que o pecado entrou no mundo. Aconteceu o mesmo com Jesus, quando o povo gritou para salvar Barrabás e executar Jesus. Não foi? Foi a mesma situação que acontece hoje em dia. Essa realidade cruel, também Jesus já vivenciou. Ser odiado por líderes, por pessoas que tinham um alto conhecimento teológico, um alto conhecimento jurídico, um alto conhecimento político. E quando eles confrontados com a verdade, se encheram de orgulho, de raiva, de ódio e começaram a perseguir Jesus. Mas o mais triste também é ver como a própria família de Jesus, o pessoal que cresceu com Jesus, que viveu com Jesus quase 30 anos, até essa época, não acreditava nele. Então, eu quero separar estes dois assuntos agora, só para ter um melhor entendimento, e conversar um pouquinho sobre o ódio dos líderes religiosos. Não é? Olha o que o texto diz. 7:1. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, e ele não queria andar pela Judeia, pois sabia que os líderes dali estavam querendo matá-lo. Por que os líderes religiosos o odiavam tanto, a ponto de querer matá-lo? O interessante, gente, é que Jesus não só foi odiado enquanto ele estava aqui na terra, desenvolvendo seu ministério. Ainda há pessoas que dedicam sua vida, seu tempo, seus recursos para rebater, para desmentir, para combater a palavra de Deus e as palavras de Jesus. Ainda há pessoas que fazem isso hoje em dia. E nós vemos isso na mídia, nas informações, no decorrer de nossos dias nas ruas, quando nos encontramos com pessoas. Você vê tantas coisas que se tornaram uma afronta a Deus. Marcha da parada gay, uma afronta a Deus. Não é uma outra coisa. Não é? Então, assim, o segredo desse ódio, por assim dizer, está nas mesmas palavras que Jesus usou
em versículo 7, olha só, lê esse texto. Olha o que Jesus disse. O mundo não pode ter ódio de vocês, falando para os irmãos, né? Mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o mundo faz é mal. Jesus disse, eles me odiam porque cada vez que eu os confronto com a verdade, eles ficam com raiva. Porque eles foram descobertos, porque se o pecado foi descoberto, e eles não aceitam. Eles se acham donos da verdade, eles se acham donos de todas as situações, e eles não aceitam a verdade. Simples assim. Segundo essa declaração, nós entendemos que Jesus era odiado pelos líderes, porque ele os confrontava com essa verdade e mostrava o que eles faziam era mal. Assim revelava os erros e os pecados do mundo. Por outra parte, para quem não revela ou denuncia e se levanta contra os pecados do mundo, nunca será odiado por ele. Óbvio. Os irmãos de Jesus nunca iam contra as práticas religiosas mentirosas ou enganadoras dos povos, dos próprios líderes judeus. Não faziam isso. Não se levantavam contra isso. Não denunciavam isso. Não falavam do amor de Deus sobre as situações. Então, eles serão parte disso. Isso causava incredulidade neles e fazia com que eles fossem parte do mundo. O ódio expressado pelos líderes religiosos para com a pessoa de Jesus deu lugar a ataques diretos contra ele. Até o capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, do primeiro capítulo de João até o capítulo 6, vocês vão ver que os próprios líderes religiosos ouviam a mensagem, discutiam, estavam perto de Jesus, mesmo comendo os pães que multiplicou, os peixes que multiplicou, usufruindo de tudo aquele movimento. Mas a partir deste capítulo, o ódio toma conta desses líderes e da multidão e faz surgir um desejo de morte no coração deles. Eu estava pensando nisso e eu me imaginei essa situação. Os judeus, segundo a lei mosaica, não poderiam matar. Não é? O sexto mandamento da lei mosaica dizia, não matarás. Não matarás. Mas estavam cheios de ódio. Não podiam testemunhar falsamente. Mas estavam falando mentiras com relação a Jesus. Não é? Capítulo 9 mandamento diz, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Mas eles mentiam sem vacilar. Eles acusavam a Jesus de toda coisa que não era a realidade. Ainda, dizem, né? Mas eles exigiam justiça, olho por olho, e esse olho por olho que eles exigiam, essa justiça, gente, se vocês leem bem, quando ele foi lançado em benefício da mulher. Não era em benefício do homem. Porque ele disse que se uma briga entre duas pessoas, uma mulher era ferida, ou era morta, o cara tinha que pagar com sua própria vida. Com sua própria vida. Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ferida por ferida. Essa era a lei. Era uma lei que favorecia a mulher. E eles queriam se aproveitar disso para seu próprio benefício. Então, assim, amavam os que concordavam com eles, mas odiavam os que contradiziam, os contrariavam. E alguém escreveu este outro postulado, diz assim, o mundo não tolerou Jesus e levou a cruz, é exatamente assim conosco, pois os filhos de Deus têm sido motivo de gozação, escárnio, zombaria e perseguições. Isso não vai mudar. O cristão incomoda o mundo, pois ele é odiado por ele. Por isso é odiado por ele. O ódio, gente, não é um conceito, é uma ação maligna que se penetra nos corações daqueles que não conseguem achegar-se à fonte da água viva que é Cristo, que não se achegam, que não aceitam o convite de Cristo. Preferem ficar de longe e quando ficam de longe, eles são envenenados por o ódio e o ódio se torna um assassino no interior deles, que vai se expressar com o desejo de matar os outros também, que os contradizem. Então, um primeiro aspecto que nós podemos ver nesse sentido é que o ódio é um produto do orgulho. O cara orgulhoso não aceita a verdade, não aceita ser corrigido, não aceita ser conduzido, não aceita rever seus conceitos e suas ideias. Não aceita. Não aceita.
que o orgulho torna, diz o provérbio que o orgulho precede a queda, não é? Vem orgulho e orgulho é um caminho para a morte, vai nos levar à morte. Segundo fator aqui, a incredulidade. Então nós vimos o ódio, agora a incredulidade. Versos 3 ao verso 5 de João. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judeia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam, que todos os conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Imagina Jesus, além de ser odiado, além de ser rejeitado por a liderança de seu povo, teve que suportar a incredulidade, encarar a incredulidade de seus irmãos, não é? Incredulidade de sua família. Você já pensou assim, chegar em tua casa, e não é uma coisa tão diferente com a gente, né? Assim, quando nós temos familiares que não são cristãos, se tornam oposição dentro de nossas famílias, muitas vezes. Na grande maioria das vezes, nossos familiares se tornam oposição. São incrédulos, não creem que você mudou, não creem que Deus fez um milagre na tua vida. Ah, não, você saiu das drogas? Não, você está enrolando, você está enganando, você não, você continua sendo o mesmo que foi. Então, a mentalidade do povo incrédulo, ela continua com aqueles paradigmas e com aquela visão ou com aquela imagem que tinham de você do passado. Não conseguem vislumbrar as mudanças. Para que haja credibilidade, eles passam muito tempo vendo e observando as suas atitudes. Não sei se isso tem acontecido com sua vida, quando você conheceu a Jesus, e em seu relacionamento com sua família, mas em meu caso, em meu relacionamento, isso aconteceu. Meus pais duvidavam que eu tinha mudado, meus pais me isolaram muito tempo, eu fiquei isolado dos meus pais por diversas situações, mas uma delas foi a incredulidade. Eles não acreditavam mais em mim, óbvio, perderam toda a credibilidade, eu perdi credibilidade diante deles. Mas mesmo Cristo tendo mudado minha vida, eles ainda resistiam a isso. E o mesmo acontecia com Jesus. Não é? De repente, eu estava pensando assim, de repente, José e Maria nunca falaram para os irmãos de Jesus que Jesus era filho só de Maria e não de José. De repente, eles não passaram essa informação para não criar, de repente, assim, ideias erradas na cabeça desses meninos na época. Quais foram os motivos, não sabemos, mas, de alguma maneira, João deixa claro que os irmãos eram incrédulos. E o mais interessante é que esses irmãos falam para Jesus: faz o seguinte, cara, já que você está fazendo todos esses milagres que faz, então vai lá a Jerusalém, vai lá na Judeia, porque Judeia é um centro comercial, é um centro religioso maior, todo mundo vai lá, você vai ser conhecido. Mas essa conversa mais estava zoando a sua razão. Não é? Era uma conversa mais irônica, porque eles não acreditavam nele, e o único que queriam ver é assim, parece a desgraça do ministério de Jesus, mas não queriam vê-lo bem sucedido em seu ministério. E muitas vezes isso acontece também em nossas vidas, ou conosco, com relação a outras pessoas, quando nós não acreditamos nas mudanças, quando nós não vemos o que está acontecendo com as outras pessoas, aquilo que Deus está fazendo nas outras pessoas. A grande maioria dos problemas na igreja, na sociedade e em geral, surge justamente dessa incredulidade. Dessa incredulidade. Não há mais credibilidade ao interior da família, muitas vezes se perde essa credibilidade e acaba se destruindo esse convívio. E Jesus soube contornar essa situação. Jesus soube levar com calma essa situação, porque ele tinha uma visão e tinha uma revelação de lo que ele tinha que fazer, não é? Mesmo dizendo para ele: eu não vou ir agora, mas ele foi logo depois para essa festa, mas porque ele tinha um entendimento claro, e não apenas para dar a ele o prazer de dizer: o que nós estamos dizendo ele está fazendo. Os incrédulos muitas vezes têm propostas assim, têm propostas inadequadas, interesseiras, não é? E isso é o que o texto nos está mostrando. A incredulidade também, gente, assim, é um fruto de um coração orgulhoso, de um coração soberbo, de um coração endurecido.
Não crê mais em nada, não acredita mais em ninguém. Não acredita mais que Deus tem poder para transformar as coisas. Não acredita mais que Deus pode transformar a tua realidade. Não acredita mais. Porque está tão fechado o coração das pessoas, tão permeado pela incredulidade, pelos paradigmas contrários aos princípios de Deus, que eles ficam presos em aquilo. Não há mais credibilidade. Só uma ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas pode quebrar essa incredulidade. Por isso Jesus disse no capítulo que nós vamos ler, venha a mim e beba d'água. Venha a mim e beba d'água. E um terceiro aspecto em este assunto, diante do ódio, da incredulidade, é o julgamento. Capítulo 7, verso 24. Foi Moisés que deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece à lei. Por que vocês estão querendo me matar? A multidão respondeu, você está dominado por um demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Então Jesus disse, eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam um menino até no sábado, porque Moisés mandou fazer isso, mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam um menino mesmo no sábado. Então, por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Outra característica negativa que expressam as pessoas que não se achegam à fonte de água viva é que se tornam julgadores. E é interessante como esse texto mostra e diz assim, quem é que está querendo matar? Mas lá na frente, uns versículos mais à frente, você vai ver que a multidão estava perguntando, puxa, não é esse cara que estão querendo matar? Então havia uma contradição violenta, tanto nos líderes quanto na multidão. Eles foram descobertos, estavam com todo esse almejo, esse desejo, essa sede de morte de Jesus, de matar a Jesus. Mas, quando Jesus expõe a verdade, ele diz, espera aí, quem que está querendo matar? Você está endemoniado? Você está falando coisas que não tem conexão, que não tem nada a ver. E ele diz, não, vocês estão querendo fazer isso mesmo. E o problema todo surgiu lá no capítulo 5, lembra? Lá no capítulo 5, no portão, lá pertinho do estanque lá, quando Jesus vem e sara e cura aquele homem que era paraplexo, foi no dia sábado, e mandou ele carregar sua cama. E ele não poderia andar mais de 200 metros com a cama carregada, e andou muito mais. E os líderes judeus foram cobrar desse cara. E por Jesus ter feito esse milagre no sábado, que eles se revoltaram contra Jesus e começaram a persegui-lo. Então, os líderes não apenas estavam odiando por odiá-lo, eles estavam odiando porque eles estavam quebrando suas leis, entre aspas, sua lei. Eles estavam buscando um argumento para não aceitar as verdades que Cristo tinha trazido. E eles estavam tão envolvidos com essa situação de matar a Jesus, que eles estavam a ponto de se aliar, e se aliaram com aqueles que os escravizavam. Eu fico pensando como, mesmo na nossa sociedade hoje, vemos tantas alianças de pessoas, de grupos, com gente que os escraviza. Só por contradizer uma verdade, só por aproveitar uma situação, só porque não entenderam uma realidade. E esse grupo estava assim, totalmente alienado a um conceito errôneo. Estava alienado ao orgulho de fato, que os aprisionou e os encegueceu. Os resultados mais tristes dessa arrogância mostrada pelos líderes foi essa superficialidade, não é? De emitir um juízo tão superficial. Tão superficial. E aí, mais ainda, você vai ler os textos a seguir, eu peço que você leia todo esse texto em casa, em semana, mas os caras estavam perguntando assim, mas, pô, como é esse cara o Messias se ele é de lá da Galileia? Como pode ser? Não é que o Messias, a multidão perguntava, não é que o Messias teria que vir de um lugar desconhecido? E uma coisa interessante, gente, a multidão não sabia de fato
Não conhecia a lei, não conhecia. Conhecia os 10 mandamentos, mas lá não sabia. O livro de Miqueias, no capítulo 5, verso 2, o profeta profetizando a respeito do nascimento de Jesus, diz: e o rei de Israel nascerá em Belém. E Jesus não tinha nascido na Galileia, não tinha nascido em Nazaré, ele tinha nascido em Belém. Mas eles não pesquisaram, não foram atrás das informações, não sabiam nada dessa profecia, e a multidão dizia assim: pô, o Messias não sabe nem de onde vai vir, vai ser um cara que venha de... Não sabem de onde, mas vai vir. Mas não... A Bíblia deixou registrado, os profetas deixaram registrado, Deus deixou registrado que Jesus nasceria em Belém. E ele nasceu em Belém. Ele fez sua moradia, seu lugar de residência em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Então, gente, assim, eu vejo que muitas vezes nós fazemos julgamentos errôneos com relação à Bíblia, com relação à vida cristã, com relação ao nosso relacionamento com Deus, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não conhecemos. Nós deixamos que o diabo nos engane, nós somos amarrados por pecado e nós não sabemos. Porque nós não sabemos se está certo ou errado. Nós não lemos. Vimos aqui um domingo, nos encontramos um domingo, escutamos na palavra, beleza. Mas nós não pesquisamos, não vamos atrás de aprender mais, de enriquecer aquilo que estamos ouvindo, de edificar mais ainda nossas vidas, nossa comunhão com Deus. Você quer ser bem-sucedido, quer ser uma pessoa que não julgue, então leia a palavra, se encharque dela, deixe que ela seja a tua fonte de vida, deixa que ela te preencha, para que você não tenha a palavra de juízo, mas para que você tenha a palavra de vida para as pessoas. Muito bem. Um segundo aspecto, irmãos, aqui, é que quem beber da água, então nós falamos que quem não bebe da água tem aspectos negativos, e esses aspectos negativos se manifestam no ódio pelas pessoas, se manifestam na incredulidade e se manifestam em julgamentos superficiais. Então, um segundo aspecto aqui é que quem beber da água da fonte da vida expressa características positivas e ganha recompensas eternas. Eu queria que nós lêssemos esse texto. Então, capítulo 7, verso 37 ao verso 39. No último dia de festa, era o mais importante naquele dia. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam a receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. No último dia da festa dos tabernáculos, para vocês entenderem, a festa dos tabernáculos, como diz, acontecia 7 dias. Como era a rememoração de tudo o que eles tinham passado no deserto, eles, cada dia, davam uma volta, relembrando as 7 voltas que eles deram ao redor dos muros de Jericó. Então, cada dia eles davam uma volta, e no último dia eles davam 7 voltas. Logo de dar as 7 voltas, o sacerdote ia com uma jarra até o estanque de Siloé, tirava a água, e eles iam derramar essa água no altar do holocausto. É nesse momento, relembrando, irmãos, que essa água que era tirada do estanque de Siloé e derramada no altar, era uma rememoração da água que Moisés havia tirado da rocha. Lembrando daquele fato? Estavam no deserto, sem água, o povo reclamando, e Deus diz a Moisés: bate na rocha, e eles bebem da rocha. Então, eles estavam rememorando isto. E o que aconteceu? A água era vital para o povo lá no deserto. Eles estavam morrendo de sede, literalmente. E Deus providenciou água. Então, agora, Jesus vê que o povo está morrendo de sede espiritual e disse para o povo: venha a mim e beba. Então, Jesus aproveitou esse momento da cerimônia, que obviamente era muito significativo, era o último dia, e promete a água viva para todos que tivessem sede. E eu creo que o mais interessante, e assim, o mais importante, é que esse convite, esse desafio, ainda é vigente hoje.
Jesus continua nos chamando, não é? Venha, venha, venha saciar sua sede espiritual. Mas o fato é que não há como você e eu saciarmos nossa sede espiritual se nós não reconhecemos que estamos com sede. Se você pensar assim, rapidamente, assim, quando você bebe água, ou quando você bebe um líquido, quando de fato você está sedento, não é? Você não fica bebendo todos os momentos. Mas tu organismo reconhece a necessidade da água ou de algum líquido e você vai e bebe, não é? Então, se não há um reconhecimento de uma sede em nossa vida espiritual também, nós não vamos a beber nunca da água. E isso é o que acontecia com os líderes judeus e com a multidão. Eles não reconheciam sua necessidade espiritual, eles apenas estavam vendo suprir suas necessidades primárias, suas necessidades materiais, suas necessidades emocionais, mas não suas necessidades espirituais. A maior tensão que eles estavam passando era essa. Jesus estava falando de coisas muito profundas, maravilhosas, simples demais, mas poderosas para trazer vida, e eles não estavam entendendo nada. Porque eles não conseguiam ver o caos espiritual em que eles estavam vivendo. Enquanto nós não reconhecemos nossos pecados, nós não somos perdoados, gente. Enquanto nós não reconhecemos nossa necessidade espiritual, nós não somos satisfeitos. Enquanto nós não reconhecemos que temos sede, enquanto nós não reconhecemos que precisamos de uma ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós não vamos ter. O Espírito Santo em nossas vidas, mas não flui. O Espírito Santo está agindo em nós, mas está limitado. Por quê? Porque nós achamos que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Não está tudo bem. Então, há um primeiro aspecto, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de sede. Você e eu precisamos beber. O convite está feito. Venha, venha, venha e beba. Venha e beba. Segunda coisa é que Jesus diz assim, crê em mim. Não é? E não é crer em uma filosofia, não é crer apenas nos dogmas de nossa comunidade, no estatuto de nossa comunidade, no estilo de vida de nossa comunidade. Não é crer nisso, gente. Não é crer nisso. Não é crer em uma religião. Crer em Jesus significa crer na pessoa divina de Cristo. Como você tem visto a Cristo? Como você tem enxergado a Jesus? Quem é Jesus para você, de fato? Ele é apenas um cara que quebra tu galho quando você está em aperto? Ele é apenas um amuleto que você de repente leva pendurado em tu pescoço ou tem em tua casa num rincão? Ele é apenas uma ideia vaga em tua mente? Quem é Jesus para você? Se Jesus não é a pessoa divina, se para você Jesus não é Deus, e se é Deus, Ele tem que ser prioridade na tua vida sobre todas as demais coisas. Se Ele não é prioridade em tua vida, então Ele não é Deus na tua vida. Então, quem é Jesus para nós? Essa é a questão. Então, crer em Jesus não é apenas crer em dogmas, em princípios, em doutrinas. Não é apenas isso. É crer em el próprio Cristo. Crer que Ele é Deus. E se é Deus, Ele governa nossas vidas. E se Ele governa nossas vidas, Ele é prioridade em nossas vidas. Em todos os níveis. Podemos ter dificuldades? Temos dificuldades. De entender, de agir dessa maneira, de nos relacionar com Cristo dessa maneira, temos dificuldades. Mas nós temos que lutar contra essas dificuldades. E quando você luta contra essas dificuldades, você se postra reconhecendo essas suas limitações, reconhecendo sua sede. E cada vez que o Espírito vem e flui em sua vida, trazendo transformações e saciando sua sede, você entende quem que é Cristo de fato. Mas se não há essa conexão, não há esse fluxo em nossas vidas, nós temos problemas. Aliás, crer em Cristo é o único requisito para você alcançar vida eterna. É o único. É o único requisito. Você não precisa de dízimo, você não precisa pagar, você não precisa se batizar, você não precisa orar meia hora, 50 minutos, 40 minutos, a vida inteira. Você precisa crer. Crer. Quem crê em Jesus é salvo. Crer que Ele é Deus sobre a sua vida. E aceitá-lo. Esse é o único requisito que nós temos para a salvação. É suficiente. Não é para saciar nossa sede. Agora, qual tem sido sua crença?
Você ainda crê em dogmas, em doutrinas? Ou, de fato, a pessoa de Jesus Cristo é todo para você? Ou, de fato, Cristo é o único Deus na sua vida? Ou, de fato, Cristo é o único Senhor, Salvador, Mediador, Redentor na sua vida? Beber da água da vida, então, implica beber água viva. Primeiro, pelo fato de crer em Cristo, temos salvação. Mas pelo fato de beber água viva, recebemos o Espírito Santo em nossos corações. Não é? Que nos torna... E é interessante, gente. Vamos ler esse texto, só esta última parte aqui. Diz assim, rios de água viva vão a jogar do coração de quem crê em mim. Quando nós pensamos que o Espírito Santo vem para nossas vidas, para nos regenerar, e aí está tudo concluído, nós estamos enganados, porque o Espírito Santo vem para nossas vidas, não apenas para nos regenerar, ele vem para nos usar como um canal de bênção, como uma fonte da qual fluam, da qual respingue, da qual brote rios de água viva e alcancem os outros. Se isso não acontecer, então é falsidade o que nós estamos vivendo. Porque Jesus disse que se não acontece isso é mentira. Não é? O Espírito diz assim, rios de água viva vão a jorrar do coração de quem crê em mim. Rios de água viva vão a jorrar do coração de quem crê em mim. E isso fala de evangelizar, de abençoar aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão em casa, aqueles que estão na nossa escola, aqueles que estão na nossa vizinhança. Mas muitas vezes nós creio que agimos mais semelhantemente aos irmãos de Jesus, como incrédulos. Concordamos com todas as besteiras que nossos amigos falam, ou não falamos nada, nem discordamos. Tudo bem, tal. Não nos opomos, porque não queremos ser rejeitados por nossos amigos. E aí nós impedimos que a água de vida que está em nosso coração possa alcançar, possa molhar, possa ser derramada sobre o coração das outras pessoas. Precisamos ser um instrumento de Deus. E Deus nos tem chamado para isso. Você e eu que temos um dia aceitado a Cristo como nosso Senhor, temos sido desafiados, chamados, convocados para ser canal de bênção para as outras pessoas. Canal de bênção para as outras pessoas. Se não cumprimos esse propósito, nós não estamos cumprindo o que Deus diz. E nossa vida cristã realmente está em tela de juízo. Realmente está em tela de juízo. Até onde eu sou de fato cristão? Até onde eu de fato sou realmente convertido a Cristo? Até onde de fato eu estou sendo usado por Cristo? Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos use, gente. O Espírito Santo quer usar a sua vida, minha vida, nossas vidas como comunidade. A água que está em nossas vidas, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos que o Espírito Santo venha às nossas vidas. Ele está aí. Nós precisamos deixar que ele flua. E ele quer fluir, mas muitas vezes nossa incredulidade, nossa vergonha, nosso comodismo, nosso conformismo, impede que isso aconteça. Então, esta noite, meus queridos, eu apenas queria fechar com um texto aqui do John Piper, que ele diz assim, por meio da fé, Cristo se torna em nós uma fonte inesgotável de vida satisfatória que dura para sempre e nos conduz ao céu. Isso ele faz enviando-nos o seu Espírito. Então, eu queria que nesta noite você refletisse sobre isso, pensasse sobre essa situação. E não só refletisse e pensasse, senão você tomasse passos decisivos nesse sentido. Eu queria que você se colocasse de pé e nós orássemos ao Senhor nesta noite. O desafio de Jesus é: venham e bebam. Venham e bebam da água da vida. E mais ainda, se você crê nele, rios de água viva vão a jorrar, vão a sair, vão a encharcar a vida de outras pessoas que os rodeiam. Eu não sei quantos amigos você tem ou quantas pessoas que você conhece que eles também sejam alcançados por isso. De repente você também está precisando hoje satisfazer uma sede
que de repente você tem conseguido visualizar agora. Eu quero orar com vocês. Mas eu queria que você desse um passo de fé, um passo de obediência a Deus. Isso é uma coisa bem figurativa, né? Mas é uma mostra de nossos corações, hasta onde eles estão dispostos a ser preenchidos por esse amor. Então, eu queria que você viesse aqui à frente. Você que quer ser preenchido com essa graça de Deus. Você que quer deixar que os rios de água viva fluam por sua vida, abençoando os outros. Você que está com sede espiritual, que você está seco, que você está desanimado, desmotivado. E nessa noite Jesus diz, venha a mim e beba. Então dê um passo de fé e venha. Venha aqui à frente, vamos orar. Se você está com isso em teu coração, se você tem esse desejo em teu coração, venha, venha, venha. Não fique acanhado, não fique envergonhado, não fique limitado. Venha, venha. Você que já bebeu, venha beber mais. Venha, venha e beba da fonte da água. Venha e beba do Senhor Jesus. Venha e se poste diante de Deus. Diga, Senhor, encharca minha vida com água de vida. Encharca meu coração. Usa minha vida. Pai, em nome de Jesus. Deus, Tu és todo poderoso. Tu eres santo. Tu na cruz do Calvário entregaste toda a Tua vida por nós. Derramaste sangue por nossas vidas. Mas mais ainda, Tu nos chamaste a beber da Tua fonte. E aqui estamos diante de Ti, Senhor. Tu conheces os nossos corações, os corações de meus irmãos, a sede, a necessidade que cada um deles tem percebido em suas vidas. Senhor, a angústia que é no coração deles, a sequidão de fato que podem estar passando agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que Teu Espírito Santo venha com poder sobre a vida deles. Senhor, que Teu Espírito Santo flua, Senhor, com água, Senhor, abundante, trazendo água de vida para eles, Senhor. E não só para eles, Senhor, que essa água de vida possa, Senhor, fluir, abençoando todos aqueles de seus lares, de seus trabalhos, de sua vizinhança, de suas escolas. Pai, que possam ser alcançados por o poder de Teu Espírito. Pai, oramos, Pai, em nome de Jesus, para que Tu uses a comunidade, o membro desta comunidade, com poder, Senhor, que Teu Espírito possa tomar conta de todos nós. Pai, em nome de Jesus. Tu sabes como estão nossos corações, Tu sabes a necessidade que nós temos. Por isso, nesta noite, Te damos graças, adoramos a Ti, porque Tu és o único Deus sobre nossas vidas, Pai. Diante de Ti nos postramos, recebendo, Senhor, essa graça, recebendo esse rio de água sobre nossas vidas. Pai, obrigado. Obrigado porque sabemos, Senhor, que tudo isso é por fé, tudo isso é por graça do Senhor. Senhor, nós Te agradecemos por essa abundância de água que Tu tens derramado sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Que tenham todos uma boa semana cheia do Espírito Santo. Que você seja um instrumento de Deus enquanto você caminha por as ruas, enquanto você trabalha, enquanto você se relaciona com os amigos. Uma boa semana para todos. Amém?